Boa noite. Eu sou discípulo do profeta Cacu Felipe. Meu nome é Vivaldino e eu tenho mais uma mensagem para o dia de hoje. E eu estava lembrando que uma pessoa me falou que eu não deveria pregar e nem entregar mensagem daquelas que fala do profeta. E sua mensagem. Um membro de uma igreja disse que ele teve um sonho, uma visão, mas eu creio que foi um recado dos pastores, que eu não deveria entregar porque aquela mensagem era muito pesada para as pessoas que não tinham. Eles eram pessoas muito quase leigos, vamos dizer assim, não entendia muito bem e eu poderia causar um pânico, algo assim que pudesse assustar as pessoas com essa mensagem. Interessante. Eles são, como diz, são como bebês, porque os bebês é que se assustam de qualquer coisa, mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada como ela é, exatamente da forma que ela foi colocada. O nosso profeta Cacu Felipe trouxe essa mensagem e essa mensagem não é mesmo para beber. Essa mensagem ela é para pessoas que já passaram da cartilha, pessoas que já buscaram a Deus, pessoas que realmente se interessaram em conhecer o caminho da salvação e com sinceridade buscaram, então Deus mostra para eles, porque eles são verdadeiros eleitos. Mas essas pessoas ali que levantam um trabalho e começam a dar comida de bebê para as crianças, e as crianças não estão preparadas mesmo para receber um alimento mais consistente, mas o alimento que eles dão é sempre o mesmo, e por isso a criança não desenvolve, porque eles não têm comida, estão com falta de comida. A comida que eu estou falando é a palavra de Deus, o alimento espiritual para as almas. Precisa ser de acordo com a pessoa, precisa desenvolver, precisa avançar na palavra. Isso, eu observei então que o jovem me falou isso, mas eu tenho que continuar a obra, porque eu recebi o mensageiro, aquele que Deus enviou, e ele tem uma mensagem e eu tenho compromisso, porque eu recebi essa mensagem, eu não quero guardar para mim, eu não quero esconder debaixo da cama, mas eu quero que essa luz possa brilhar em outros corações, porque essa mensagem ela é uma mensagem, vamos dizer assim, que não tem adversário, realmente, porque é a palavra original de Deus, porque ela não vem da Bíblia. Embora esteja fundamentado os mensageiros que vêm, que Deus envia à Terra, eles estão fundamentados nas Escrituras Sagradas. Até uma pessoa falou para mim, dizendo que
Ele cria em Jesus. No dizer dele é aquele Jesus de Nazaré lá. Mas Jesus de Nazaré o tempo dele já não é mais o tempo dele. Mas o Senhor Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, enviou de geração em geração um mensageiro, profeta. E hoje nós temos Caco Felipe, que foi enviado da parte de Deus para trazer uma mensagem para toda a terra. Assim como foi Paulo, que trouxe uma mensagem para toda a terra também. A mensagem de Paulo era para as nações, para os gentios, que são as nações, porque antes Jesus de Nazaré havia vindo como profeta com uma mensagem destinada às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele disse para os seus discípulos que não fossem para os gentios e nem entrassem em cidades de samaritanos, mas somente para as almas perdidas da casa de Israel. Então os apóstolos obedeceram ao Senhor Jesus Cristo e continuaram pregando somente para judeus. Agora, quando Paulo se levantou, Paulo estava fundamentado nas Escrituras. Os profetas haviam falado dele. O Senhor Jesus chamou ele, porque ele era a pessoa que já tinha sido predestinado para trazer aquela mensagem no seu tempo. Então, ele entregou a sua mensagem e aquele povo que recebeu Paulo como mensageiro, como apóstolo, como profeta, embora ele não falava que era profeta, mas estava fundado nas Escrituras como profeta, porque Isaías 49:6 falava dele. Então, é isso. Agora, essas pessoas que falam hoje, dizendo conhecedor das Escrituras, afirmam: não conheço esse Caco Felipe. E eu não vi nenhum Caco Felipe escrito na Bíblia Sagrada. Ora, Paulo, o nome Paulo também não estava nas Escrituras Sagradas, antes dele ser vindicado, antes dele receber o chamamento e comissão. Nenhum profeta aparece o nome deles na Bíblia antes dele se manifestar à terra. João Batista também não estava escrito o nome dele. Jesus de Nazaré também não estava escrito o nome dele antes, mas também Deus falava dele. As Escrituras falavam. Isaías 61 falava de Jesus. E então, tem várias passagens nessa Escritura que falam que Jesus viria. Moisés também falou dele. Num desses dias, Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvi. E o que aconteceu? Quando chegou lá, aquele povo, os fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos, estavam todos organizados, eles pertenciam àquelas organizações e eles estavam lendo uma Bíblia. Eles estavam lendo a Torá. E o que dizia?
era aqueles rolos, eles tinham 39 livros dos profetas, mas eles diziam: nós cremos em Moisés, nós somos discípulos de Moisés. Quando veio Paulo, aconteceu a mesma coisa. Eles diziam: nós somos discípulos de João, somos discípulos de Jesus de Nazaré, e assim por diante. E não ouvimos falar sobre Paulo. Mas os que creram na mensagem de Paulo foram salvos. Os que não creram pereceram. Assim ocorreu na sequência das gerações, que Deus foi enviando profetas, mensageiros até o nosso dia. Depois dele veio Irineu, veio Martim, veio Columba, veio João Hus e assim por diante. E muitos outros antes de Lutero vieram. E depois veio Lutero, o Wycliffe, Zwinglio, John Wesley, William Branham, que foi o pai da era de Laodiceia, da era em que estamos vivendo ainda, dentro da mesma era. E agora vale lembrar também que os que professam, que dizem crer em William Branham, dizem que não há um oitavo mensageiro, e não há mesmo um oitavo mensageiro, porque nós estamos ainda não é o oitava era e nem o oitavo mensageiro. Esse é a mensagem de William Branham, a mensagem da profecia, de acordo com Marcos 13:35, fala de 4 períodos: o entardecer, a meia-noite, o cantar do galo e pela manhã. Então são 4 períodos dentro da mesma era. E não sabemos ainda aí quantos mensageiros esse anjo, o 7º anjo, levantará para trazer mensagens. Porque Cacu Felipe diz que após ele virá outro, e assim por diante. Não, enquanto que os branhamistas, porque eles estacionaram, porque o seu profeta morreu, então a mensagem deles também não tem mais valor, porque eles começam a decair. Cada vez mais eles não ficaram confusos, eles não têm mais a revelação, e o Satanás já está usando eles, né, para testemunhar, para eles combater a verdade. Porque a verdade está aqui, com Cacu Felipe. Porém, agora eu queria endereçar mais essa mensagem para as pessoas que ainda não ouviram falar de profetas. Teve alguns que ainda não ouviram falar nem do William Branham, que não conheceram nem nada sobre o William Branham. São pessoas que têm lido muito a Bíblia, mas eles não chegaram a conhecer nada sobre profetas. Eles não entendem nada de profetas. Eu sei disso, porque conheci muitas pessoas assim, que nunca ouviram falar de William Branham. E se ouviram falar, eles já ouvem aqueles pastores, eles vão consultar os pastores que de primeira mão já vão dizer que é um falso profeta. Mas William Branham era verdadeiro, sim. Só que os que hoje professam crer em William Branham estão apostatados, porque eles estão comendo um alimento que já é do passado, um alimento que já não nutre mais e já não tem mais efeito para a salvação. Hoje nós estamos com a mensagem do profeta Cacu Felipe. O William Branham falou:
um homem se levanta com uma mensagem, prega essa mensagem e entrega a mensagem da hora. Então, após algum tempo, ele é entregue à morte e posto no sepulcro. Anos adiante, eles edificam uma organização em cima disso. E em cima disso vem alguma outra coisa. Quer dizer, outra coisa que não é a mensagem, que não é a mesma mensagem que o William Branham pregou. E eles começam a colocar alguma outra coisa fora da mensagem, acrescentando ali na mensagem de William Branham. É o que está acontecendo hoje. Então, o William Branham disse: o que vocês estão fazendo? A mensagem do homem já se foi. Está na história, ficou no passado. Agora vocês ficam emendando a mensagem quando o irmão Branham falou do mensageiro que viria depois dele, após ele viria. E ele falou o clamor da meia-noite, que seria após ele. Que ele disse: lá haverá um clamor, e assim por diante. E hoje o clamor da meia-noite está soando por toda a terra. E só que vamos me dirigir mais para as pessoas das igrejas, os evangélicos, as pessoas que acreditam que somente crer em Jesus e ler a Bíblia e está tudo certo, a salvação já está garantida. Mas o próprio Jesus, em João 6, 28 e 29, diz que o reino do céu consiste em receber aquele que ele envia. Está vendo? Então ele enviou o Caco Felipe, um profeta mensageiro. Um profeta como aqueles do Antigo Testamento, como Isaías, como Jeremias. Porque Daniel 10, 4 a 11, quando Daniel viu um anjo que desceu, assim por diante, semelhante à mesma visão de Caco Felipe. Ele foi arrebatado em uma visão e viu um anjo descendo do céu com uma espada na mão. Um anjo vestido de uma nuvem descia do céu com uma espada na mão e um anjo e um cordeiro ao seu lado. E desceram sobre as águas. Eu acho que vou ler essa passagem. Eu vou procurar aqui um pouquinho essa passagem para que seja melhor entendido. Aqui está. É mais fácil assim. Aqui está no livro do profeta Caco Felipe. Opa. O livro do profeta Caco Felipe. Então aqui tem a mensagem do profeta, o seu chamamento e a sua comissão. Isso é bom ler novamente. É o Caco, a primeira parte do livro, que fala do seu chamamento. Aqui, ó. Eu cheguei à conversão aos 24 de abril de 1993, de acordo com Daniel 10, 4 a 11. Por uma visão na qual me vi de pé sobre a areia do mar e depois no topo de uma pirâmide alta e depois novamente sobre a areia do mar num outro lugar. E eu vi um velho caminhão militar saindo das profundezas do mar e passar atrás de mim. E virei-me e vi que continham pessoas, todas vivas. Elas eram mulheres e uma era mestiça. Em seguida, 2 pombas vieram em minha direção e depois voltaram sobre as águas. Houve um eclipse e um homem trajado de uma nuvem, segurando uma espada, desceu do céu com um cordeiro e a terra foi iluminada novamente.
Eles pararam sobre as águas e o cordeiro começou a falar comigo numa língua estranha. O som da sua voz entrou em mim e eu caí morto. A minha alma saiu para permanecer sobre as águas enquanto o meu corpo estava deitado sobre a areia do mar. Quando ele acabou de falar comigo, a minha alma entrou em mim e me tornei vivo novamente. Porém, eu não mais os vi. Em seguida, uma grande quantidade de pessoas chegou-se próximo de mim, do lado direito, e perguntei-lhes se tinham visto o anjo e o cordeiro. Eles disseram, não. E eu disse, como é que vocês não viram o anjo e o cordeiro e todas as coisas que eles fizeram? Eles responderam, nós não vimos o anjo e o cordeiro, não ouvimos as palavras que o cordeiro pronunciou, mas nós cremos isso inteiramente, porque o que Deus deu e o que Deus deu e o que o diabo tirou tem sido restituído a ti. Eu olhei para cima e vi uma escada posta entre o céu e a terra, sobre as águas, e anjos subiam e desciam. A visão terminou e senti o que sei agora ser o Espírito Santo. Chorei e acreditei em Deus naquele momento. No dia seguinte, por volta de 15 horas, enquanto eu estava sentado com a família, eu fui transportado novamente em visão para um país todo deserto e vi em direção a leste as palavras que estavam descendo do céu, transportadas sobre nuvens. E após essas duas visões que me levantei para ir à igreja pela primeira vez. E numa terceira visão estávamos sentados numa sala de exame para uma prova de nível avançado. O examinador estava distribuindo os enunciados da prova, e eu estava dizendo em meu coração, mas o que estou fazendo aqui? Eu ainda não estive na 11ª, 12ª, 13ª classe, o que eu hei de escrever? E mais tarde foi dito a mim, da mesma maneira que Maria concebeu milagrosamente sem conhecer homem algum, a mesma maneira que Moisés recebeu em detalhes o que aconteceu na criação, você tem recebido as palavras de vida eterna. Nesses 24 de abril de 1993. E está decretado por Deus, no tempo determinado, entenderás e ensinarás o que não aprendestes, para que qualquer que crer tenha a vida eterna. Veja. O que essa mensagem diz? Essa mensagem diz que já não estamos no tempo do entardecer. Que o entardecer foi com William Branham. Mas na meia-noite. Todavia, a mesma era, o mesmo espírito de Elias, porém uma nova mensagem, a qual é um escopo elevado daquela do tempo do entardecer. De Zacarias 14:7, Mateus 25:6. Esta mensagem diz que o Concílio Mundial de Igrejas, Concílio Ecumênico de Igrejas, associações, uniões, federações, confederações de igrejas, igrejas católicas, igrejas ortodoxas, igrejas metodistas e Cancar, aceita Ouros, as igrejas luteranas, igrejas anglicanas, Marricaria, igreja batista, os membros da Ordem Rosa Cruz, igreja nazarena, cientologia, esoterismo, igrejas anabatistas, voodoo, igreja adventista, os companheiros de Jesus, missão de Emaús, são todas redes de Satanás para jogar as almas no inferno. Essas são as igrejas. Igreja Universal, Igreja Mundial, Igreja Internacional Internacional da Graça de Deus e assim por diante, são tudo redes de pesca de Satanás para jogar almas no inferno. Mas por que isso? Porque eles se levantaram. São pessoas voluntárias que se levantam
com um ministério, criam para si um ministério. Não é um ministério que Deus deu. Não é como Deus falou com o Caco Felipe, chamou, comissionou, entregou uma mensagem. O Caco Felipe tem uma mensagem para entregar. Mas esses líderes religiosos, eles se levantam e criam uma denominação, uma organização, mas Deus nunca tratou com esse sistema religioso. Deus nunca tratou. Eles dizem que estão de acordo com a Bíblia. Eles não estão de acordo com a Bíblia. E mesmo a Bíblia, eles baseiam a Bíblia como o meio de salvação, da vida eterna. A Bíblia não tem vida eterna nela. A Bíblia é o livro dos profetas antigos, são livros de história do passado, que Deus trabalhou com os seus mensageiros daquelas épocas, de cada um, do tempo de cada um deles, para resgatar almas do tempo desses profetas. E eles chamaram o povo do seu tempo, e os que creram foram salvos, receberam a sua mensagem, foram salvos. Mas isso é passado. A Bíblia Sagrada é um livro do passado. Hoje, Deus tem uma nova palavra. É a mesma palavra, mas é uma nova revelação, é novas coisas que vêm. Deus tem o depósito da palavra no céu. Caco Felipe, e como todos os outros mensageiros, recebem a sua palavra, a sua mensagem para entregar à humanidade. A palavra vem do céu, por um anjo. William Branham recebia um anjo que trazia a palavra para ele. O profeta Caco Felipe foi arrebatado naquela visão 2 vezes ou mais, e recebeu essas mensagens. Essa mensagem, ele nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha estudado a Bíblia Sagrada, nunca tinha frequentado a igreja, para começar. Era um servente de pedreiro, mas Deus chamou aquele homem ali, que não tinha nem muito estudo, e foi comissionado por Deus. Deus escolhe as pessoas mais simples da terra, e um país também mais simples da terra, o país mais pequeno que tem no mundo, quer dizer, o país mais baixo, mas ele escolhe ali, aonde eles são marginalizados, porque quando Jesus de Nazaré veio, Filipe falou a Natanael, deu a notícia de que o Messias, o Salvador, estava ali, que era Jesus de Nazaré. Aí Natanael disse, mas pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Veja, era Nazaré uma cidade, um lugar cujo povo era simples e era até marginalizado e conhecido até pela roupa que vestiam. Até pela roupa que vestiam, sabia que era de Nazaré. E Jesus foi escolhido dali. Nós temos aqui alguns bairros assim, de pessoas que eles costumam dizer a ralé lá do canto, lá do cantão, como as cidades grandes, capitais, nas grandes capitais também tem o morro da Caixa, o morro e assim por diante, como em Florianópolis e outros lugares. São um povo marginalizado que estão lá. Mas Deus escolhe desses lugares, os lugares mais simples, as pessoas que têm pouco estudo, mas é Deus que coloca a palavra na boca. Essas pessoas que são sábios, como Paulo, tinha estudado a Bíblia, era um grande estudioso, ele tinha estudado, tinha frequentado a escola dos judeus e tudo mais, era bastante sábio, porém ele teve que se esvaziar.
e a mensagem que ele tinha agora, só Jesus é que tinha dado para ele. Era uma coisa nova. Antes, com a mensagem que ele tinha, ele pensava que tinha que perseguir os cristãos. Mas quando Jesus falou com ele, mudou tudo. Ele esqueceu as coisas que ele aprendeu. E ele recebeu aquela mensagem. E aquela mensagem era superior, era uma mensagem que não tinha adversário. Era a mensagem que salvava. Era a mensagem da salvação para os gentios, para as nações do seu tempo. E cada geração Deus tem enviado um mensageiro. Isso é bom agora para os evangélicos que sustenta uma placa de igreja que está defendendo uma placa. É melhor defender a palavra original de Deus, vinda pela boca do profeta. Jesus disse, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você deve acreditar no mensageiro, porque Jesus disse que era para receber aquele que lhe envia. Sim. Não há profeta para esse tempo? Sim, há profetas. Há profeta no nosso tempo. Jesus falou em Mateus 24, que viria falsos profetas, mas Jesus também falou em Mateus 23, 34 e 35, eis que eu vos envio profetas. Por que vocês se recusam a receber um profeta? Na qualidade de profeta, vocês estão perdendo a salvação. Aquele que recebe um profeta na qualidade do profeta, recebe o galardão de profeta. E o que é o galardão de profeta? É a salvação. A cruz do Calvário só vai servir para você se você receber a mensagem do seu tempo. Pela boca do profeta. O profeta é a boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia não é a boca de Deus, porque a Bíblia não tem a boca, não tem boca. A Bíblia não tem olhos, a Bíblia não anda. A Bíblia não salva. Se pegar fogo numa Bíblia aqui, quem vai salvar? A Bíblia é eu, mas se eu pegar fogo, a Bíblia não apaga o fogo em mim. Eu vou me queimar. Assim, o profeta Cacu Filipe diz em sua mensagem, e essa é a verdade. Essa é a verdade. A Bíblia, o profeta diz, é um retrovisor. É um retrovisor do carro, como fosse um retrovisor de um carro.